Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje trazendo o nosso resumo da nossa 13ª lição, nossa revista de Escola Bíblica Dominical, revista de adulto desse quarto trimestre 2022, fechando aí o trimestre, nossa revista, essa nossa lição, 13ª lição, está para ser ministrada, ensinada no dia 25 de dezembro, mas como nós aqui do canal Discipulando com a Bíblia postamos semanalmente vídeos das nossas lições, antecipando para você que é professor, que é aluno, ter a oportunidade de assistir essa nossa reflexão a respeito das nossas lições antes do dia da lição. Hoje nós estamos fechando esse trimestre de 2023 com a nossa última lição dessa nossa revista, que está contextualizando o livro escrito pelo profeta Ezequiel. Profecia, tanto ali no período, para o período que Ezequiel viveu, como profecias escatológicas, para um tempo do fim. O título dessa nossa 13ª lição é O Senhor está ali. Essa terceira lição, 13ª lição, está falando sobre a Jerusalém do milênio, A partir do capítulo 40, ali do livro de Ezequiel, vem tratar, Deus leva o profeta Ezequiel até Jerusalém novamente, a Jerusalém ali do milênio, e Deus começa a mostrar a Ezequiel a estrutura do templo, suas medidas, suas dimensões, todas aquelas características necessárias que terá aquele templo, aquela cidade, a nova Jerusalém, a Jerusalém do milênio. Lembrando que a Jerusalém do milênio não é a Jerusalém que virá depois, O nosso texto áureo está registrado em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo, e ele está no meio do seu povo. O texto bíblico, nosso texto bíblico em classe dessa nossa 13ª lição está registrado em Ezequiel, capítulo 40, versículo do 30 ao 35. Estas são as saídas da cidade desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas. A porta, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas. E as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. A cidade de Jerusalém, ou a cidade de Jerusalém ali no período do milênio, ela terá 12 portas. Cada porta com o nome de um dos filhos de Jacó, Então, nesta nossa lição, nós estamos concluindo o trimestre, lembrando que estamos estudando agora
o período do milênio, essa 13ª lição, a nossa lição anterior também, que teve como título Imersos no Espírito nos Últimos Dias, também tratando do período milenar, né, onde Cristo estará reinando com a sua igreja, juntamente com todos aqueles que ficaram, que se dobraram, que confessaram, que não receberam a marca do anticristo. Israel também, a nação de Israel, os remanescentes ali reinando, Israel reconhecerá Jesus como o Messias e Cristo estará reinando sobre todos no período milenar. Então, os tópicos desta nossa lição que iremos tratar: apresentar a cidade de Jerusalém no milênio, elencar o nome das 12 tribos de Israel ali no milênio e mostrar que a expressão "o Senhor está ali" é o novo nome da cidade, a nova Jerusalém, né? Então, a partir da nossa primeira lição do trimestre, o livro de Ezequiel, ele antecipa a tradição apocalíptica, né, a respeito das coisas do fim. Ezequiel é chamado ali o Apocalipse do Velho, do Antigo Testamento. O livro começa com a visão da glória de Deus, logo ali no início, quando Ezequiel, ali na comunidade de Tel Aviv, ali na Babilônia, junto ao rio Quebar, na comunidade de judeus, Ezequiel estava estudando para ser sacerdote, era descendente de sacerdotes, é levado para o cativeiro, na segunda leva ali que Nabucodonosor e o seu exército levou os judeus para a Babilônia. Ezequiel foi um dos transportados à Babilônia. Depois de alguns anos ali, Deus chama Ezequiel como profeta, como atalaia de Deus, e mostrando as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, ali antes da destruição, uma mensagem de juízo contra a cidade, contra o templo, contra os seus moradores. Depois da destruição de Jerusalém, do templo, Deus mostra a Ezequiel a glória saindo de Jerusalém, do templo, as abominações acontecendo ali, e a glória de Deus sai do templo. A destruição vem. Depois da destruição, Deus levanta Ezequiel também ali falando mensagem de juízo contra as 7 nações ali ao redor de Judá, que estavam se gloriando de certa forma com a situação que estava acontecendo com Judá, e Deus, através do profeta, traz mensagem de juízo contra aquelas nações. E após esse período catastrófico, a mensagem do profeta torna-se uma mensagem de esperança, de restauração. A partir dali nós vemos no Ezequiel 37 ali com a restauração ali, aquela visão do vale de ossos sequíssimos, simbolizando a restauração, Deus mandando o profeta profetizar a respeito daqueles ossos para trazer vida, e simbolizando, obviamente, a nação de Israel. Hoje, israelitas de todas as partes do mundo têm voltado para a sua terra natal, a restauração nacional política da nação, e faltando aí a restauração espiritual, da nação de Israel, quando esta reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Messias que havia de vir, que veio, mas eles não reconheceram. Então, logo no início do capítulo 1 do livro de Ezequiel, o profeta tem uma visão ali da glória de Deus, e o livro começa com essa visão e conclui com a descrição da glória de Deus nessa Jerusalém glorificada, ao qual estamos tratando nessa nossa 13ª lição, como título, "O Senhor está ali". Ok? Se você ainda não se inscreveu no canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva, deixe os seus comentários nos nossos vídeos, compartilhe, deixe o seu joinha, que nós estamos trazendo aí semanalmente resumos das nossas lições, tanto de adulto quanto
de jovem da nossa Escola Bíblica Dominical, lição CPAD. Nosso primeiro tópico dessa nossa lição vai falar sobre a cidade, esta Jerusalém. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a visão do apóstolo João lá no Apocalipse a respeito desta Jerusalém, né? Mas é importante que o cristão saiba distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio e a nova Jerusalém do mundo vindouro, né? O mundo ali pós-milênio, se podemos dizer assim, né? A descrição da cidade de Jerusalém aqui em Ezequiel 48 revela que ela é uma cidade quadrada. Uma cidade quadrada. Está lá em Ezequiel 48, versículo 16. O profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste. Um tipo de Nova Jerusalém do milênio, né? Que está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 16. É bom a gente fazer esta comparação, né? A extensão de cada lado da cidade é de 4.500 medidas, ou seja, 2.250 metros, segundo aqui essa descrição do profeta Ezequiel. Ao longo da história da Bíblia Sagrada, a cidade de Jerusalém nunca teve sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico mencionado ali como quadrado. O profeta está revelando, o que ele está revelando, o que Ezequiel está revelando, é algo novo, até então não visto. E é uma figura da nova Jerusalém, do mundo vindouro, do período ali pós-milênio. A cidade terá essa nova Jerusalém ali do período do milênio, onde Cristo estará reinando. Ela terá 12 portas, né? A Jerusalém histórica ali do período de Ezequiel, de Jeremias, enfim, aquela Jerusalém ali daquele período, segundo o livro de Jeremias, ela possuía ali aproximadamente 6 portas. A porta do povo está lá em Jeremias 17 e 19, a porta do sol, Jeremias 19, 2, a porta de Benjamim, Jeremias 20, 2, 37, 13, a porta da esquina, Jeremias 31, 38, a porta dos cavalos, Jeremias 31, 40, e a porta do meio, Jeremias 39, 3, e também a porta entre os muros, Jeremias 52, 7, né? 6, 7 portas ali aproximadamente que essa Jerusalém tinha. Essa nova Jerusalém terá 12 portas, ali com cada uma com o nome de um dos filhos de Jacó. Ao longo do livro da Bíblia, ali nós vimos Deus é a fonte da revelação e da inspiração da mensagem de Ezequiel. Desde o primeiro capítulo nós vemos ali Deus como aquele que se manifesta ao profeta, trazendo as visões, trazendo as revelações a respeito dessas profecias, dessas visões que o profeta teve. Os oráculos entregues a Ezequiel, seja por imagem ou som, visão ou palavra, vieram de Javé, vieram do Deus único. Apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da nova Jerusalém. Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo do 10 ao 13, cujo arquiteto e construtor dessa nova Jerusalém será o próprio Deus. Nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Essa nova Jerusalém pós-milênio, o Senhor Deus será o arquiteto, é o arquiteto e o construtor, o próprio Javé, o Senhor Deus eternamente, para sempre, né? Então nós observamos na Bíblia que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó aparecem com frequência nas Escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Deus chamou Abraão, está lá em Gênesis capítulo 12 a seguir. Abraão teve ali Isaque,
Isaac e Jacó, e a partir daí os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos homens, começou a representar a nação de Israel. E outras vezes são os nomes desses 12 filhos de Jacó para representar, como já pontuamos aqui, a nação de Israel como um todo, né? A partir desses patriarcas formou-se a nação, o povo judeu, o povo israelita. A lista de Ezequiel, ali das portas da cidade da Nova Jerusalém, segue no sentido horário a partir do norte da cidade, como as portas ali do norte, Ruben, Judá e Levi. No leste, o oriente, José, Benjamim e Dan. No sul temos Simeão, Issacar e Zebulon. E o oeste ali da cidade, o ocidente, Gade, Azé e Naphtali. Ou seja, o nome dos 12 filhos de Jacó, os 12 filhos homens do patriarca Jacó, né? Dos 3 patriarcas de Gênesis, ali do livro do Gênesis, que é Abraão, Isaac e Jacó, o último deles, ou seja, Jacó, é o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. Como assim? Abraão teve 2 filhos. O primeiro, o primogênito Ismael, filho ali da egípcia Agar, né? E teve Isaac, que era filho da promessa, filho de Abraão, com Sara. Isaac seguiu na linhagem, ali a promessa partiu para Isaac, né? Filho da promessa, filho de Abraão e Sara. Isaac teve 2 filhos com Raquel, com Rebeca, né? Com Rebeca. Isaac e Rebeca ali que tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú. A promessa ficou para Jacó, né? Esaú não seguiu na linhagem ali da promessa. A promessa seguiu para Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Quando Jacó estava fugindo ali do seu irmão Esaú, né? Deus, quando ele estava ali voltando ali de Padã Arã, da terra ali de seu sogro Labão, que ele ali lutou com aquele anjo ali até o dia amanhecer, e o anjo, o próprio Cristo ali, tocou na junta ali da perna, da coxa de Jacó, deslocou e mudou o nome dele, de Jacó para Israel. Então, Abraão teve 2 filhos, Ismael, Isaac. A promessa ficou com a linhagem de Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. A promessa continuou ali com Jacó. E Jacó teve 12 filhos, homens, além de uma filha, mulher. Mas as promessas ali partiu, as tribos ali representou os 12 filhos, homens de Jacó. Jacó foi incluído ali na promessa da nação, da descendência do povo hebreu. E Esaú ficou de fora, né? Esses 12 filhos deram seus nomes aos 12 territórios da terra de Canaã durante a partilha ali da terra pela liderança ali de Josué, quando entraram na terra de Canaã. Lembrando que Jacó teve 12 filhos e uma filha. O nome da filha era Diná, filha de Lia. O nome dos 12 filhos de Jacó, novamente, Ruben, Judá, Simeão, Levi, José, Benjamim, Issacar, Zebulon, Gade, Azé e Naphtali. 12 filhos e uma filha. Esses 12 filhos simbolizando ali, representando as 12 tribos da nação de Israel, né? Então, os nomes dos filhos de Jacó são representantes da nação, né? Está claro também isso lá no éfode da estola sacerdotal do sacerdote Arão, o primeiro sacerdote ali, que era da tribo de Levi também. Tinha 12 pedras que simbolizavam ali as 12 tribos de Israel, como está registrado lá no Êxodo, né? E porás
as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedra de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros para memória diante do Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 28, versículo 12. Então a roupa, o éfode ali sacerdotal do sacerdote, que o sacerdote usava para ministrar ali no templo do Senhor, tinha aquelas 12 pedras simbolizando as 12 tribos, o nome dos 12 filhos de Jacó, né? O nome das 12 pedras de Jerusalém, da Jerusalém milenal, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória desses 12 filhos de Israel, Jacó. Deus não quebrando a sua promessa feita lá no Gênesis ao patriarca Abraão. É muito interessante essa promessa que Deus fez. Deus é um Deus de alianças. Glória ao Senhor. E o nosso terceiro tópico, a gente finalizando aqui, o nome da cidade, da Jerusalém do milênio, é O Senhor está ali. Esse é o nome da cidade de Jerusalém depois da sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembrança de idolatria, prostituições, abominações nenhuma, pois o Senhor estará no meio do seu povo. O primeiro nome da cidade de Jerusalém, ao longo da história da Bíblia, nós vemos ali em Gênesis capítulo 14, nós vemos isso em Salmos capítulo 76, versículo 2, em Hebreus capítulo 7, versículo 2. O primeiro nome de Jerusalém é Salém. Nós vemos isso lá, Gênesis capítulo 14, versículo 18, ali quando Abraão se encontra ali com Melquisedeque, que era o rei de Salém e sacerdote. Melquisedeque presenteia Abraão ali com vinho, com alimento, após a vitória contra aqueles reis que estavam guerreando contra os reis de Sodoma e de Gomorra, daquela terra ali, daquela região, ao qual o sobrinho de Abraão, Ló, havia sido levado cativo, preso, escravo. E Abraão juntou seus criados ali da sua região, juntamente com aqueles reis ali, e Abraão foi de encontro àqueles reis que tinham levado Ló, seu sobrinho, preso, como escravo de guerra, e Abraão lutou ali, Deus deu vitória contra aqueles reis, que libertou o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, aqueles reis ali daquela região, e após a vitória, Melquisedeque apareceu trazendo alimento para Abraão. Melquisedeque, uma simbologia do Senhor Jesus Cristo. Então, Melquisedeque era o rei de Salém, o rei de Jerusalém. Jerusalém também tinha outro nome. Ela foi chamada de Jebus, está lá em Juízes, capítulo 19, versículo 10. Nesse período, Jebus estava sob o domínio dos jebuseus e foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã. E também passou a ser chamada ali a cidade de Davi, e também chamada de Sião e de Ariel. São nomes da antiga cidade Jerusalém. E Jerusalém é o nome mais conhecido, que significa cidade de paz. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 6 ali, ela é chamada de Arraial dos Santos, a cidade amada, a nova Jerusalém, ou a Jerusalém milenar, onde Cristo reinará a partir dela. Jerusalém é o centro da terra, onde os acontecimentos bíblicos, históricos aconteceram. Foi em Jerusalém que Jesus foi crucificado. Foi em Jerusalém, Monte ali das Oliveiras, que o Senhor subiu ao céu. E é em Jerusalém, ali o Monte das Oliveiras, que o Senhor Jesus Cristo voltará juntamente com a sua igreja, para todo olho ver. Glorificado é o nome do Senhor, Então, o nome divino, os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal. Isso aqui
é muito importante. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza, a natureza de Deus, e revelam suas obras e atributos. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele, do Senhor. O próprio Deus se identifica a si mesmo, né? Deus se revela mostrando ali a sua grandeza, o seu poder, o seu eu sou na ocasião específica para o propósito específico. Deus se revela mostrando a sua santidade, os seus atributos. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos ali do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e às circunstâncias da sua revelação, do momento específico, do momento ali que exigia, né? Do momento ali que exigia a revelação de Deus. Então, por vários nomes, o Senhor revela a sua natureza, né? Para Abraão, ele apareceu como a provisão do sacrifício no lugar de Isaac, no momento ali que Abraão ia sacrificar o seu filho Isaac. Deus aparece ali como a provisão, com o nome Yahvé Jireh, ou Javé Jireh, que significa o Senhor proverá. O Senhor proveu o sacrifício ali no momento oportuno em que Abraão iria sacrificar o seu filho. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 14. Também ali no período do Egito, o povo estava escravo, que Deus programou ali através de Moisés a libertação do seu povo, Israel, daquelas pragas e enfermidade que vieram ali sobre os egípcios. Deus se manifestou ali como Yahvé Rafá, Javé Rafá, ou seja, o Senhor que sara. Está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Então o Senhor se revelou, apareceu, né, com um nome ali inerente à sua natureza e à oportunidade e às circunstâncias ao qual exigia. Quando Moisés se apresenta a Deus ali no Monte Sinai, ou ali no monte, quando Moisés estava ali cuidando do rebanho do seu sogro, que Deus aparece ali na sarça, a glória de Deus, né? Deus se revela e envia Moisés para libertar o povo. E Moisés pergunta: Senhor, quando o povo perguntar quem me enviou, o que é que eu vou dizer? Aí Deus diz: o eu sou, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O eu sou, né? O Deus Todo-Poderoso enviou a mim. Então, Deus se revela mostrando a sua grandeza, a sua natureza, os seus atributos, né? Inerente à circunstância, ao cenário do momento, mostrando para todos que Ele é o Deus eterno e que não há ninguém igual a Ele, né? Nós temos também ali no período dos juízes, no período ali na época que Gideão estava governando, não, mas julgando ali no período de opressão dos inimigos, em tempos difíceis, Deus se apresentou como Yahvé Shalom, ou seja, o Senhor é a paz. E para todos que peregrinam pela terra, o Senhor se apresenta como Yahvé Rai, o Senhor é o meu pastor. Está lá em Salmos 23, capítulo 1. O Senhor é o meu pastor, né? E nós vemos também o nome divino, né? Yahvé Chamar, ou seja, Javé Chamar, ou seja, o Senhor está ali. É o novo nome dado à cidade no milênio, né? O objetivo é desassociar Jerusalém ali do período do pecado, né? Yahvé Chamar, Javé Chamar. O Senhor está ali, o Senhor está no meio do seu povo, né? Então o livro de Ezequiel termina com a grande promessa de que um dia Deus habitará eternamente
no meio do seu povo. E essa promessa está repetida na visão ali de João, no Apocalipse, capítulo 20, versículo 31, quando está escrito ali: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus, o desejo de Deus sempre foi habitar, né? Estar no meio do seu povo, dos seus filhos. É nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, o Senhor Jesus Cristo. Deus nos fez através de Cristo, do sacrifício de Cristo, irmãos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos participantes, nós somos a família do Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito de Deus ao longo da história sempre foi se relacionar com o seu povo. Infelizmente, isso foi quebrado com a desobediência de Adão. Mas Deus em nenhum momento deu as costas para o homem. Ele proveu o sacrifício que nos traria de volta este relacionamento com Deus, o seu próprio Filho, né? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nos Romanos, capítulo 11 ali, nos ensina que a queda de Israel veio, que com a queda, ou com a rejeição de Israel ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo, veio salvação para todos aqueles que não eram gentios, que aceitou o sacrifício de Cristo, que reconheceu e aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A rejeição de Israel ao Messias foi a oportunidade para que os gentios fossem alcançados por esta salvação. Então, as bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu, aos descendentes de Abraão, pela carne. Nós somos descendentes de Abraão também pela fé. Abraão é chamado pai da fé. Abraão viu o dia em que todos chegariam a Cristo, né? Todos seriam seus filhos pela fé, né? Filho de Abraão não é somente aqueles da carne. O João ali no período ali antes de Cristo, o predecessor do Senhor, ele vai dizer para os fariseus ali: até dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Então não é porque vocês são filhos de Abraão que vocês estão salvos, não. Filhos de Abraão é todos aqueles que pela fé reconhecem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então as bênçãos são anunciadas a todos, não apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. E é importante salientar que nós, igreja, já estamos sendo abençoados. Nós, como igrejas, já estamos sendo abençoados pela presença do Espírito Santo habitando em nosso meio, em nossas vidas, a partir da promessa do Senhor Jesus Cristo ali, que iria para o Pai, mas não nos deixaria sozinhos. O Espírito Santo habita em nosso meio, está em nosso meio, até Cristo nos tirar daqui e nos levar para o céu. Então, na Nova Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo estará reinando no meio do seu povo. O nome da cidade será O Senhor Está Ali. Não haverá mais pecado, não haverá mais prostituições e idolatrias. O Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reinando sobre todos, né? E Deus deu esta visão ao profeta Ezequiel, mostrando que o Senhor reinará sobre todos, tá bom? Então este é o resumo dessa nossa 13ª lição. O Senhor estará ali, é o seu título, fechando o trimestre de 2022, fechando o ano com essa lição extraordinária, e eu já aproveito para lhe convidar a ler, a estudar o livro escrito por Ezequiel. Então são lições extraordinárias. Nós falamos, Ezequiel vem falar, foi chamado como atalaia, ele profetizou ali capítulo 7 sobre o fim viria, sobre a nação de Israel por causa das abominações da idolatria. Deus mostrou as abominações do templo para Ezequiel, mostrou os profetas falsos que enganavam o povo com profecias falsas. A justiça de Deus veio por causa do pecado do povo, né? A responsabilidade é individual, não adianta culpar o outro, cada um dará conta dos seus atos.
Existem também pastores fiéis e pastores infiéis no meio do povo de Deus, né? Mostramos ali o período, a batalha de Gog e Magog, quando aquelas nações irão guerrear contra Israel, mas Cristo livrará Israel. Mostramos ali a restauração nacional de Israel. Hoje ainda está nesse processo, judeus de todas as partes voltando para Jerusalém, para Israel. A restauração espiritual acontecerá ali no período, quando Cristo vier juntamente com a igreja e a nação de Israel, o povo judeu reconhecerá o Senhor Jesus Cristo como o Messias. A visão do templo, a partir dali do capítulo 40, que Deus deu a Ezequiel, mostrando ali todos os acessórios, as dimensões do templo, né? Imersos no Espírito nos últimos dias, mostrando ali o capítulo 47, quando Ezequiel tem aquela visão ali da água saindo ali de debaixo do trono do Senhor, descendo ali para a região do Mar Morto, trazendo vida para aquela área estéril. O anjo chamando Ezequiel, medindo ali 1000 côvados, 500 metros, e chamando Ezequiel, até o momento que não é mais possível andar, é necessário ir a nado, e o anjo toma Ezequiel pela mão, nos mostrando que é necessário estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo, e fechando com o Senhor reinando e a cidade mudando-se ali de nome para o Senhor está ali. O Senhor estará reinando no meio do seu povo. E toda a honra, toda a glória para sempre ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.